As coisas do mundo vão te atrair muito mais do que as coisas de Deus. Os teus pés vão correr muito mais para um outro lado do que para esse. O teu coração vai ficar fraco e vazio, sem a potência que tinha antes para as coisas de Deus. Isso tudo é um sinal do Espírito Santo falando: eu estou na porta batendo. Jesus, só para quem não estava a entender, a pessoa de Cristo sofrera demais em sua infância e mesmo antes do seu nascimento. Sua mãe foi taxada de muitas coisas, porque ficara grávida enquanto José estava a trabalhar pelo dote. E nesse interim, toda a comunidade se levanta contra ela. E por onde ela passa, aquela menina é amaldiçoada. Aquela menina é humilhada e sentenciada. Cuspiam na sua honra, na sua moral, não sabendo que ela carregava uma revelação de Deus. Em todo tempo, a angústia tomou conta do seu ser e da sua alma. Mas quem poderia entendê-la? E muito triste, vivendo uma possível depressão, ela sai da sua terra natal e vai visitar sua prima. E ao chegar lá, o Senhor a cura, o Senhor a restaura. Porque quando ela chega, o Espírito Santo revela a Isabel o que ela carregava no seu ventre. O que toda a comunidade dizia que era um pecado, na verdade era a salvação de muitos. O coração de Maria é renovado, é restaurado. E ali ela permanece por um bom tempo. Graças a Deus pela casa de Isabel. João Batista nasce. E eles enviam João Batista para os essênios. Tira João Batista daquele cenário onde a religiosidade tomara conta da nação. Onde não havia lugar para o Espírito Santo. Apenas eu acho. Então João Batista é retirado do cenário, assim como Deus tirou o próprio Cristo do cenário do povo de Israel. Enquanto João Batista está sendo desmamado, nasce o nosso Salvador. Maria está a cuidar dele. João Batista já tem 6 meses. E Jesus está nascendo junto aos animais. Porque não havia lugar para ele. Não havia lugar para o filho de uma prostituta. Alguém comigo aqui? Abrir a casa para um parente que é prostituta? Não. Fica lá com os animais. Porque eu não quero ser amaldiçoado. Dentro desse cenário é que nós nos encontramos em Marcos capítulo de número 3, verso 20. Que diz: a multidão se congregou novamente de tal modo que nem podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: ele está fora de si. O versículo 28 diz:
Em verdade vos digo, que todos os pecados e as blasfêmias que blasfemarem os homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito de santidade jamais terá perdão, antes é culpado de juízo eterno. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor é Deus. Mais uma vez, que a tua palavra prospere, para o qual estará sendo enviada, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nesse cenário e contexto, como eu disse de manhã, Jesus é filho de prostituta, sua mãe é afastada da comunidade, sua mãe é humilhada em todos os lugares que pisa. Agora Jesus, quando nasce, não tem colegas, não tem amigos, porque é filho de prostituta. Jesus não pode brincar com ninguém. Jesus não tem ninguém para soltar pipa. Jesus não tem ninguém para jogar bola. Jesus cresce, então, debaixo de uma sentença, porque nem os irmãos de Jesus gostam dele. Por esta razão, então Jesus ele cresce dentro desse cenário, mãe perseguida, filho perseguido. Então o sofrimento de Jesus começa quando criança, e toda a sua história de vida, de perseguições, se desenvolve e se desenrola. Até que ele assume o seu ministério, ele vai até João Batista e ele se prostra. Enquanto João Batista faz declaração de quem ele é, ele se curva. Quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não bate no peito. Ele não cresce, pelo contrário, ele se humilha, mostrando ao mundo que o maior precisa ser o menor. O evangelho de Jesus não é o evangelho que está nesse mundo. O evangelho de Jesus não é o evangelho que está na maioria das igrejas, não é. E eu quero que nesta noite, nesse encerrar dessa agenda, você consiga entender que este pecado que Jesus lançou não é para o mundo, ele é para nós. Quando Jesus está agora junto com os seus discípulos dentro de uma casa em Cafarnaum, alguns historiadores vão dizer que esta casa lhe pertencia, ele havia comprado ela. Isso não importa. O que importa é o cenário que agora está a se manifestar. Jesus está lá operando maravilhas, ensinando a palavra de Deus, quando os parentes de Jesus se achegam, dizendo que ele era louco, dizendo que ele estava fora de si, que pela sua vida passada, pelos sofrimentos, pelos traumas de infância, de perseguição, de afastamento, de solidão, ele agora já havia desenvolvido uma filosofia, uma alucinação, e ele estava louco, e era por isso que ele abraçava as prostitutas, é por isso que ele comia com os pecadores, era por isso que ele bebia com os beberrões, é por isso que ele estava sempre com aqueles que eram machucados, violentados, estuprados pela sociedade judaica. Era justamente com esses que Jesus estava e gostava de estar, porque lá ele se sentia em casa. Lá ele se sentia abraçado, porque havia santo demais no meio de Israel. Alguém comigo aqui? No meio das prostitutas não havia quem julgasse uma outra. No meio das prostitutas não havia quem se considerasse melhor que a outra.
No meio das prostitutas, elas se respeitavam, elas se amavam, elas choravam juntas. E elas tinham uma esperança de que um dia largariam aquela vida. E Jesus sabia o que elas sentiam, porque a sua mãe sentia a mesma coisa. A sua mãe viveu isso a vida inteira. E Jesus também viveu isso a vida inteira. Jesus só era chamado de filho de prostituta. Então Jesus sabia o que era ser uma prostituta e o que era viver com esse karma. O que era ter na sua moral cuspidas pelos outros. Jesus estava compreendendo todos de uma maneira surreal. Nesse cenário eles descem para dizer que Jesus estava maluco. O que Jesus estava ensinando era loucura, que eles não concordavam com aquilo. Roma poderia matá-lo a qualquer momento. Por isso, numa boa intenção, eles descem dizendo que Jesus está louco, com o único propósito de retirá-lo daquele local. Quando eles chegam com essa narrativa, aqueles homens, doutores da lei, que estavam em volta, crescem, e eles crescem de tal maneira que, junto com essa narrativa, Jesus está fora de si, Jesus é maluco, ele não sabe o que está ensinando, é loucura isso, porque na verdade eles estavam com medo de sofrerem a retaliação de Roma por ser responsabilidade de Jesus Cristo. Alguém comigo aqui? Não era Jesus coisa nenhuma, o problema não era Cristo. O problema era que eles não queriam sofrer pelo que Cristo estavam fazendo. Na verdade, eles estavam mais uma vez usando de vaidade e de soberba, preocupados consigo mesmo. E Jesus vai usar aquela frase, olha, é nesse contexto que Jesus vai dizer, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que sentam para ouvir a minha palavra. Aqueles que estavam sentados ali ouvindo, não estavam do lado de fora criticando, nem chamando ele de maluco, nem discordando do que ele ensinava. Mas se diziam ser parente de Jesus. Se diziam ser mãe de Jesus. Se diziam ser irmão de Jesus. Então Jesus dá essa resposta. Minha família é as que sentam para ouvir a palavra que eu ensino. Jesus estava dizendo, vocês não têm nada comigo, nenhuma parte tenho eu com vocês. Até que vocês entendam o meu ministério, o meu chamado e o lugar de vocês. E nesse inteirinho, os doutores, os conhecedores da Bíblia, da palavra, que até então estava escrita, se levanta e vai então fazer uma declaração motivado pela loucura dos parentes. Então eles dizem, ele expulsa demônio, não é porque ele é só louco não, é porque ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Ele faz tudo isso porque o demônio habita nele. Ele faz essa obra. Eu quero que vocês entendam a ira que Jesus sentiu naquele momento, a revolta que Jesus sentiu naquele momento foi tão grande, foi maior do que a revolta que ele teve no templo. No templo ele pega o chicote e sai batendo, quebrando todo mundo, mas a revolta aqui, naquela revolta foi física, está tudo bem, mas aqui ele se revolta e ele age de forma espiritual. Não tem mais como voltar atrás. A Bíblia é clara quando diz que o nosso Deus, na pessoa de Cristo, veio para perdoar todos os pecados, Diácono Luiz, todos os pecados. Então há alguma coisa errada na Bíblia quando diz que Deus perdoa todos os pecados? Mas aqui ele vai dizer que há um que ele não pode mais perdoar. Por que não pode perdoar? Porque Jesus, na sua ira, lançou esta palavra, e a palavra dele é fiel e verdadeira. Neste cenário aqui, o Senhor Jesus, na sua ira, provocado pelos parentes, que motivou
aqueles de fora que começaram então a apontá-lo, criticá-lo, aí Jesus se ira porque ele vai dizer assim, olha só, deixa eu traduzir para vocês, vocês sempre falaram mal da minha mãe, vocês sempre disseram que ela é prostituta, que ela é isso, que ela é aquilo, está tudo bem. Vocês sempre falaram mal de mim, eu sou filho de prostituta. Falaram tudo o que queriam, está tudo bem. Mas agora chega para vocês. Eu estou de saco cheio de vocês. Vocês falaram de mim, falaram da minha mãe, falaram do meu pai, mas agora chega. Agora vocês falaram de um amigo, o único amigo da minha vida, o Espírito Santo, que nunca me deixou só. Alguém comigo aqui? Ele está fazendo declaração, vocês falaram de mim, falaram da minha mãe. Eu não tive amigos, não tive criança, não tive colegas. Eu cresci sozinho, a única pessoa comigo é o Espírito Santo. Agora chega, chega. Todos os pecados que o homem cometer, blasfemar contra, está tudo bem. Mas a partir de hoje vocês estão condenados no pecado imperdoável. O Senhor trouxe algo do céu, do mundo espiritual para a terra, por causa da ira que provocaram nele. A Bíblia Sagrada, irmão, nos faz declaração que todos podem pecar, podem se irar, mas não pode se pôr o sol sobre essa ira. E Jesus está aqui para perdoar. Mas esse pecado não tem perdão. Eles estavam ouvindo Jesus ensinando o tempo todo. Eles estavam vendo Jesus fazer milagre o tempo todo. Mas eles não conseguiram entender. E observa que eu quero dar para vocês alguns passos para vocês começarem a entender melhor. Não quero dar isso como único, mas é inicial. Primeiro passo em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que ele diz. Assim como proclama o Espírito Santo hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. O primeiro passo, você precisa entender, irmão, é justamente o que eles estavam fazendo. É endurecer o coração, enquanto o Espírito Santo está falando, está ensinando, está agindo. Lá no deserto foi o que aconteceu com o povo. Deus estava manifestando a sua glória, e o povo com o coração endurecido, trazendo suas próprias verdades diante de si, para não enxergar a glória de Deus na sua frente, ou sobre a sua cabeça. Esse é um dos primeiros passos. Eu quero te mostrar o segundo, porque eu não vou demorar não. Atos capítulo 7, verso 51, que diz: homens duros de entendimentos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O primeiro passo, irmão, é endurecer. O segundo é resistir. Observa que eles estão não só endurecendo, mas resistindo. O Senhor está dando vista aos cegos, o Senhor está dando pernas aos paralíticos, o Senhor está ensinando, mas eles estão endurecendo, eles estão resistindo. As palavras de Jesus não quebram os grilhões das convicções humanas que eles carregam, das verdades que eles possuem, que eles desenvolveram.
que não passa de coisas malignas, porque são humanas, para dar espaço a uma verdade divina. Esses são passos para você entender. Pastor, será que eu já cometi o pecado imperdoável? Querido, você pode estar no terceiro passo. Você pode estar no segundo, eu não sei. É você. A gente não está aqui para julgar, eu estou aqui para ensinar, para vocês reverter o quadro na vida de vocês. Me responda uma coisa: adultério é pecado? Sim ou não? Fofoca é pecado? Você está com fome? Fofoca é pecado? Graças a Deus, irmão. Melhorou. Tem perdão para adultério? Meu Deus. Tem perdão para adultério? Tem perdão para fofoqueiro? Ok. Mas se eu te disser que ambos podem chegar a um nível de não ter perdão. Não entendi. Os simples atos, e qualquer um deles pode chegar ao nível de não ter perdão. Basta no altar alguém falar assim, ó, pecado, meu irmão, fazer fofoca é pecado. Você ouve, mas continua fazendo fofoca. Você começou o quê? A resistir ao Espírito Santo. Você começou a endurecer o seu coração contra o Espírito Santo. Aí quantos passos nós já fomos? É só para a gente entender, irmão, por favor, isso é sério, isso não é para o mundo, isso é para a igreja. O mundo não entra nesse pecado. O mundo só entra nesse pecado quando esse do mundo entra para a igreja. Aí isso fica valendo para ele. Até então, o mundo será julgado pela revelação que eles carregam de Deus. Eu explico para vocês um outro dia. Entendeu não, né? Bugou, né? Entendeu? Exemplo, um índio. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória e a grandeza de Deus. Ele está lá adorando o sol, adorando a lua, não fala mal de ninguém, ajuda aqui, faz ali, ele está lá na sua adoração. Ele vai ser julgado segundo essa revelação, e eu vou te falar, hein? Vai nos surpreender. Cada um será julgado segundo a revelação que ele carrega. Silêncio no arraial. Por isso que há muitos que são dados. Ok. Vamos para o terceiro passo, para mim já começar a encerrar. Efésios 4:30 diz o quê? E não entristeçais o com o qual fostes para o dia. Se você entristece aquele que se sela para a redenção, como você chega selado até a redenção? Eu quero que você entenda que quando o Espírito Santo, você olha os passos que nós estamos dando, quando você endurece o seu coração, quando você resiste ao Espírito Santo, e ele vai tentando te convencer novamente do que ele já te convenceu lá atrás, para você aceitar, entrar nas águas. Ele vai tentando te convencer de novo, mas ele não consegue. Sabe o que acontece? Ele se entristece. Ele está tentando te convencer para um novo caminhar, para voltar ao primeiro amor, e ele está lutando, ele está batalhando, mas ele não consegue. Você já viu lá em Atos,
Ó, em Apocalipse, acho que 20, versículo 4, a Bíblia fala que Jesus está onde? Jesus está onde? Jesus está onde? Alguém está entendendo o que ele está fazendo? Ele está querendo entrar, meu irmão. Mas é aonde? É no coração do ímpio? Não. É no coração daquele que entristeceu, daquele que resistiu. E ele está tentando, deixa eu entrar novamente. Porque o Espírito Santo quer voltar a trabalhar. Ele quer voltar. Ele está triste, mas eu quero voltar. Jesus está falando, quando esse cenário, quando essa simbologia se manifesta, ele está dizendo, eu sou o verbo que se fez carne. É a palavra de Deus batendo no teu coração, para que o Espírito possa se alegrar e voltar a trabalhar, para nos levar ao arrependimento daquilo que entristeceu o Espírito Santo. Vamos então para o último e quarto. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o fulgor do Espírito. Aleluia. Imagina um ser que é uma chama dentro de nós. Quando Deus faz o fogo cair no altar pela primeira vez, ele diz, olha, não deixe esse fogo apagar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Porque o fogo que o homem, se deixar apagar, o fogo que o homem trouxer, não é o mesmo. Houve um homem que trouxe um fogo estranho para o altar, porque deixou apagar, morreu na mesma hora. Quando nós seguimos esses passos e entristecemos o Espírito Santo, ele se apaga na nossa vida, ele se extingue na nossa vida, e sabe o que acontece? Alguém, quando entristece o Espírito Santo e ele se apaga, o homem começa a buscar ideias e pensamentos lógicos para promover a sua salvação. O Senhor, pelo Espírito Santo, não quis mais contender com a dureza do coração do povo em Gênesis capítulo 6. Foi daí que Jesus trouxe essa verdade espiritual que estava no céu. E depois que isto acontece, o povo sem o Espírito Santo, sabe o que eles vão fazer, pastor Sanderson? Eles vão construir a Torre de Babel para permanecerem salvos. Alguém comigo aqui? Isso fala de religião, pastora Gláucia. Isso fala de religião sendo criada por homens, reunindo pessoas e grupos de unidade para desenvolver uma metodologia para a salvação. E pasmem os senhores, aqui eu estou encerrando. O Senhor Jesus traz isso do Antigo Testamento, porque isso se manifestou no céu. Esse pecado, ele não nasce na terra, esse pecado nasce no céu. A Bíblia fala de um anjo que foi ungido por Deus e assistia a Deus no trono. Esse anjo recebia a palavra de Deus para levar aos anjos. Ele via a glória de Deus, a grandeza de Deus, mas ele resistiu. Ele endureceu. E ele apagou a chama da vida em si mesmo.
E ele entrou justamente no pecado imperdoável, porque para todas as criaturas há perdão, menos para ele. Porque em todo tempo ele ouvia a Deus no trono. Você imagina o que ele teve que fazer em si mesmo para não se render a Deus? O quanto ele teve que resistir, o quanto ele teve que endurecer, o quanto ele teve que entristecer. Eu imagino o Senhor, o Espírito Santo, lá na glória, chorando por ele. Alguém que tinha uma revelação, que carregava uma revelação, por quê? Porque Deus é a revelação, mas ele tem prazer em dar essa revelação para outro carregar. E só porque ele carrega essa revelação, ele é o primogênito dos anjos, pastorzão. Por isso Deus vai falar, o meu primogênito eu não quero mais perder, irmão. Eu já perdi muito, eu não quero mais. Os primogênitos são meus, ele faz declaração. Isso nasce no céu. Essa dureza no coração, essa resistência e esse apagar do Espírito Santo em um lugar de glória, um lugar de presença, um lugar onde ele deveria ser muito mais aceso, ele conseguiu se apagar. Pelo tamanho da dureza do seu coração, tamanho da vaidade que ele carregava, do ego que inchou e inflamou. Mas Deus está tranquilo, porque Deus é Deus sem a gente. O problema é o que somos sem Deus. Queridos, escuta, ele fundou um reino para ele. Ele tem até a igreja dele. Mas o único que pode trazer salvação não mais o aceita. Tem muita gente, irmão, que é rejeitado. Não é rejeitado por Deus, ele rejeita Deus e quer trilhar o seu próprio caminho da salvação, esquecendo que o único caminho é Jesus. Alguém comigo de verdade? O amor de Deus não anula a sua justiça de maneira nenhuma, meu irmão. Ou é como está escrito ou não é, ponto final. Não interessa se você é bonzinho, se eu sou bonzinho, se nós somos bonzinhos, que a gente é maneiro, que a gente é sangue bom, meu irmão. Ou é como está escrito ou não é. Eu imagino quantos bilhões e bilhões de anjos ele levou essa revelação que Deus lhe dava. Mas qual foi o final, irmão? Perdição. Há muitos anos atrás foi um demônio no meu portão que botou toda a minha rua para correr. Quando ele me viu, ele se ajoelhou e disse: ora o teu pai para ele me perdoar. Falei, eu não, ora você, pô. Olha o poste ali. Aí ele foi lá, se ajoelhou no poste. Vocês acreditam ou não? Há alguns arrependidos nesse cenário. Mas agora não tem mais jeito, irmão. Existe até uma religião que agora está orando por eles e pedindo a Deus perdão por eles. Olha só, olha o projeto dele, o plano dele. Talvez alguém que crê no Senhor orando, o Senhor me perdoe. Fala para o teu irmão, perdoa não, irmão. O que está decidido, está decidido. Deus não volta atrás com a tua palavra. É por isso que o nosso tempo é aqui e é agora, porque Deus é Deus de já. E esse pecado imperdoável só chegou até nós, porque um dia eles irritaram Jesus. E eu brincava até com o pastor Santos, né? E eu falava, pastor Santos, Jesus nos amaldiçoou, pastor Santos, na sua ira, na sua revolta. Ele trouxe uma maldição que estava escondida, podia ficar lá,
Mas aquele povo chato tinha que trazer para cá. E agora arrebentou a gente. Porque agora existe um pecado que Deus não pode perdoar. Alguém comigo mesmo? Pastor, mas como é que é esse cenário? Dá para botar os 4 ali? Eu estou encerrando. Os músicos, se quiser subir, pode subir. Ou já estão aqui os músicos? Primeiro passo é endurecer o coração. Resistir ao Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo. E apagar o Espírito Santo. Ouça, pastor, quais são os sintomas de eu caminhar nesse trajeto? Presta atenção. As coisas do mundo vão te atrair muito mais do que as coisas de Deus. Os teus pés vão correr muito mais para um outro lado do que para esse. O teu coração vai ficar fraco e vazio, sem a potência que tinha antes para as coisas de Deus. E isso tudo é um sinal do Espírito Santo falando: eu estou na porta batendo. Você já reparou que às vezes você, ao invés, por exemplo, de estar fazendo algo que você ia fazer e que você fazia sempre, agora você está fazendo outra coisa, aí no meio da outra coisa você fala: caramba, eu podia estar fazendo isso para o Senhor. Eu podia estar na presença de Deus. Nesse momento, é o Espírito Santo batendo na porta. Lembra de mim? Você lembra que nesse momento, nessa hora, nós estávamos juntos? Mas a gente vai, endurece o coração e diz: não, fora daqui, não é nada disso não, eu estou me divertindo. Você já chutou um cachorro que te ama? Ele vem com o rabo balançando, quer te lamber, e você chuta ele. Fazemos isso com o Espírito Santo. Aí você faz isso a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira. O Espírito Santo não vai se humilhar para nós, ele não vai. Ele é Deus. Ele vai encher o coração de pessoas para falar ao teu coração. E assim como um despertador, ao tocar pela primeira vez, faz você saltar e acordar no horário marcado, mas depois que você acostuma com o despertador, ele toca, e você sai atrasado de casa, porque você acostumou com ele. Muitos de nós estamos acostumando com o Espírito Santo. Ouvir ele falar a mesma coisa já ficou chato demais. Nós queremos que o Espírito Santo invente alguma coisa para que a gente possa dar credibilidade. É por isso que hoje tem culto de todos os tipos, onde não há mais o Espírito Santo, há a invenção do homem. Porque quando o homem se cansa de ouvir as mesmas coisas que Deus fala, é porque o Espírito Santo está entristecido. Porque o Espírito Santo tem prazer de ouvir a voz de Deus. Pastor, o que é que eu faço, irmão? Se una com os irmãos e ore. Depois de reunir como a igreja de Jesus, eu já disse a vocês, Deus não se manifestou para indivíduo. Deus veio pela igreja. E onde houver 2 ou 3 ou mais, ele está falando de uma igreja grande e uma igreja pequena. Onde uma igreja grande e uma igreja pequena se reunir com um propósito, o nome dele, é ali que ele se manifestará. Mas nós estamos desenvolvendo um Deus individualizado. Eu não preciso fazer nada com a igreja, com a comunhão. Basta eu entrar no meu quarto,
que Deus se manifestará. Fala para o teu irmão, está todo errado, irmão. Não é assim, não. Esse é um evangelho que estão divulgando, mas não é o evangelho de Cristo. O Senhor quer que a gente ore em todo tempo, se possível, sem cessar. Mas aonde as bênçãos do Senhor se manifestará é quando a igreja reunida estiver no nome dEle. Quando esse papel é cumprido, todos os outros serão por Deus abençoados. Eu orar no campo, orar no mato, orar em casa, orar no banheiro. Mas eu preciso estar reunido com meus irmãos em oração, porque as promessas de Deus é para a igreja reunida. É a Bíblia sagrada. Se a igreja fosse para ser individualizada, Jesus não dizia nas últimas palavras, no momento mais importante do nascer da igreja, ele dizia assim, olha, vai para a tua casa, fecha a tua porta no teu quarto e ora. Ele estava sendo assunto aos céus e diz, meu irmão, fica em Jerusalém. Aí todos vão para onde? Para o cenáculo, onde Jesus ensinava. E lá eles permanecem em oração, aguardando a promessa do Senhor. Quando você se reúne como igreja, está tranquilo, irmão. Pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta. Mas não muda isso. Não diga que Cristo morreu por você, nem eu posso dizer que Ele morreu por mim. Ele morreu pela igreja. E se eu aceito a igreja, se eu sou a igreja, se eu me permito a palavra de Deus me tornar igreja, então Jesus morreu por mim. Você acha que Jesus ia morrer por indivíduo? Nem todos os indivíduos vão ir para o céu. Ele morreu pela igreja, porque a igreja faz declaração. A igreja pode ter 1 milhão, pode ir apenas 200 mil, mas só vai a igreja de Jesus. Só vai por quem ele morreu, a igreja de Jesus. Eu sei que às vezes falar sobre esse tema, né? Vocês culpem eles aí, tá? A culpa é deles. Não tenho nada a ver com isso. Eu já tinha até pensado em acabar com isso, mas... Então, eu estou colocando diante de vocês essa necessidade. Então, o pecado imperdoável a gente coloca em 4 passos. E ele não começa na terra, ele começa no céu. Do céu ele vai para o Éden. E do Éden se espalha sobre a terra. Vocês observaram que é só lugares onde Deus está? É só lugar onde Deus se manifesta? Isso é para vocês pensarem e meditarem. Todos nós aqui presentes aqui. Se a gente não observar, não entrar dentro dessa palavra, gente, olha, com muito carinho agora. Tem um amigo que diz assim, olha, não seja um só ouvinte, mas se torne praticante desta palavra. Ele está dizendo assim, para só de ouvir, porque isso é entristecer, endurecer, é apagar o Espírito Santo. Traga esta palavra para a sua vida. Você não vai ser perfeito porque ninguém é. Mas você vai errar muito menos. As pessoas vão errar com você, está tudo bem. Você que não pode errar com elas. Traga isso, traga a palavra de Deus para a sua vida, para as suas entranhas, para o seu dia a dia. Para de ouvir, para de querer pregar para os outros, antes de você colocar isso em prática na sua vida. Que o amor possa transbordar em nós, por meio de nós e por nós.
em nome do Senhor Jesus. Que a gente não entristeça, que a gente não endureça, que a gente não resista e que a gente não apague para não entrar nesse pecado imperdoável, porque quando ouvirmos a voz do Senhor, a gente vai dizer: fala, Deus, eis-me aqui. Agora caminha aí vocês meditando: pastor, será que eu cometi? Eu vou falar uma coisa no meu coração: você pode ter cometido alguns passos, mas ainda não cometeu o pecado imperdoável não, senão você não estaria aqui. Alguns passos pode até ter cometido. Do altar você pode ter ouvido Deus falar várias coisas que você precisa deixar. E você está endurecendo, você está resistindo. É você e Deus, amigo. Mas ainda eu creio que não cometeu. Senão você não estaria aqui. E eu encerro dizendo que a gente não entristeça o Espírito Santo. Que a gente não apague o Espírito Santo da nossa vida. Que a gente não entre nessa ira de Cristo sobre a face da terra. Que a igreja não viva esses momentos. Todas as vezes que você ouvir no seu coração uma voz dizendo coisas boas para a glória de Deus, não endureça o vosso coração. Alguém comigo? Você já ouviu uma voz falar assim? Você acorda no meio da noite e a voz: vai orar. Vai orar. Coisa da minha cabeça, hein? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. O Espírito quer desfazer algo em algum lugar no mundo espiritual, quer te abençoar. Mas a gente resiste, a gente endurece, a gente o espanta, a gente o chota. O Espírito Santo faz isso assim, olha, doa. Já sentiu no coração, às vezes você fala, doa algo, tu fala, peraí, tá maluco? Ah, não, é a única coisa que eu tenho, vou dar não. Deus quer trazer algo maior para a vida da gente, e aí a gente endurece o nosso coração, e a gente perde a bênção do Senhor. Querido, isso são passos do pecado imperdoável, falta de fé. A gente resiste, a gente endurece, a gente extingue, a gente apaga. Mas o Senhor nesta noite está falando assim, olha, eu vos trago esta palavra e coloco na mesa, para que nós possamos desfazer todos esses passos e retornar ao primeiro amor, em nome do Senhor Jesus. Então ainda há esperança para aquele que crê e aquele que retrocede. É nisso que eu creio. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje em nome de Jesus.